Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE, como eu volto a dizer, eu pego só o título, dou como tópico do assunto que eu vou comentar, e a reportagem, se vocês quiserem ler, aprofundar sobre a notícia, entra no site e leia a reportagem. Vamos ao primeiro tópico que eu vou usar, primeiro título da matéria do portal GE. Flá tem interesse, Caio Jorge e Cruzeiro estipula quantia milionária. Atacante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Caio Jorge, grande nome, craque, choque, caixaria bem para ser ele Pedro revezar ali na frente. Só porém que o Caio Jorge, a multa dele é 50 milhões de euros, o Cruzeiro não quer abaixar. Se abaixar, vai para 30 milhões de euros, o que eu acho uma grana enorme num jogador, apesar de novo, é uma grana muito forte. E eu vejo no mercado jogadores assim que com Pedro ali na frente eu conseguiria trazer e ficar ali. Os nomes como Ivan Castelhanos, desculpa, Tati Castelhanos, eu achei um bom interessante. Marcos Leonardo, que foi também falado, também acho um nome interessante. Acho que o valor é igual ou similar ao do Caio Jorge. Teve mais algum nome de atacante para falar, acho só esse. Richarlison é outro nome que também eu já ouvi falar, que encaixaria bem ali como um 9 ali, com o lugar do Pedro. Então são nomes assim que acho que o valor não é tão alto como, por exemplo, o Caio Jorge. O Caio Jorge tem poder de venda futura, mas porém eu acho que não é um jogador que vai chegar para ser titular. Pedro já é o titular ali, para mim, absoluto. Eu ia contratar alguém para competir com ele, que é a posição. Então não fecho. Tá vendo hoje um jogo na TNT Esporte antigo, do Real Madrid e o Manchester City. O Endrick também é um nome que o Flamengo gastaria mais ou menos em torno de 25 a 30 milhões de euros. Um jogador novo, com potencial também enorme, não, que encaixaria bem no Flamengo. Então são nomes assim que eu creio que há no mercado. Se o Flamengo olhar e procurar, vai achar nomes interessantes que custam um pouquinho menos que o Caio Jorge, e onde o Flamengo segue ali. O José Porto fez um trabalho interessante trazendo Carrascal. Com certeza vai achar outros nomes que ali com valor entre 15 a 20 milhões de euros que vai encaixar bem no Flamengo. Então, eu assim, gostaria do Caio Jorge, mas não pagaria o que o Cruzeiro está pedindo. Vamos para outra notícia. Flá acerta paz contra Thaís com Vitão. Entendo o que falta agora. Zagueiro de 25 anos deve ser o primeiro reforço do clube para 2026. Que eu falei na matéria de ontem, no programa de ano, melhor falando. Eu posso queimar a língua. Eu nunca tive muito de jogador brasileiro venha a dar resultado. Já queimei a língua com o Fabrício Bruno, com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, com Carrascal mesmo, que eu falei, pô, não vai encaixar no Flamengo, e encaixou. Então, assim, como um analisador, acho que o Flamengo poderia ir atrás de um outro jogador pro time do Flamengo, que atua ali pelo lado esquerdo. Mas, se tá no radar do Flamengo, qualidade tem aprovação do treinador, que até enquanto é o Felipe Luiz. Então, sim, há pontos que pode colocar ele no clube e entra ali na disputa ali do lugar. Lembrando que no final do ano tá nele por cento e abre depois outro espaço para outro jogador vir. Mas é um bom nome, não descarto isso. É um bom nome, mas jogador brasileiro sempre é um risco se não tá a resposta. Vou colocar o exemplo do Ala. O Flamengo gastou 80 milhões de reais para contratar ele,
porém não rendeu aquilo. Fez algumas partidas boas, mas porém não atingiu a potência toda. Tu falou investido no Flamengo, e o Flamengo não teve resultado, e o Flamengo achou em outras peças, até de graça, o caso do Saul, que encaixou bem melhor ali como volante. Mas vamos esperar para ver. Posso queimar minha língua tranquilamente. Quem escolheu foi a comissão técnica junto com o diretor de futebol. Então a gente tem que esperar o resultado e não colocar o nosso QI, mas sim acreditar no trabalho feito, tanto do treinador como da diretoria. Vamos lá, mais notícia. Fla não desiste de Felipe Luiz, mas tem outras 3 opções na mesa. Arthur Jorge vai sentir falta do Brasil e só treinar uma seleção. Além do Arthur Jorge, tem mais 3 nomes. Os outros 3 opções são Thiago Mota, que eu não conheço muito, na verdade, e Leonardo Jardim. São 3 bons treinadores, pode dar resultado, mas eu creio que se por acaso Felipe Luiz não renovar, Rodrigo Caio, isso aí eu acho que para esses 6 meses iniciais você avaliar o trabalho dele. Acho que o Rodrigo Caio também tem a carteirinha de treinador, conhece o elenco, conhece ali o clube. Acho que quando você introduz um treinador que não conhece o elenco, vai passar algum perrengue. Acho que o Flamengo poderia esperar uns 6 meses para avaliar Rodrigo Caio, se caso o Felipe Luiz não renove, e depois dos outros 6 meses você tenta ir alguém, até Jorge Jesus, você tentaria trazer para colocar no Flamengo, para ver o que acontece naquela reta final. Vamos esperar. Eu acredito em Felipe Luiz, creio que o Felipe Luiz pode renovar ainda. Vamos tentar laçar pelo amor dele pelo Flamengo ele ficar. Mas tem que entender também, o cara é profissional. Se ele vê uma visão melhor de mercado, aí tem todo o direito, tipo igual do clube, e a gente perdão, aceitar a escolha dele. Jorge Jesus fez um caminho similar. O Flamengo pensou que ia ter um treinador com bastante tempo, treinador vitorioso, e renovou o Flamengo, depois largou o Flamengo de uma hora para outra. Isso que eu acho que não pode acontecer. Se o Felipe Luiz quiser ficar para essa temporada toda, beleza. Eu já não deixa a gente na mão, que foi doloroso aquela saída do Só Jesus, e foi difícil acreditar aquela saída, e para mim está sendo muito difícil. Se o Felipe Luiz sair, a gente, para mim, não gostei dessa ideia, falar a verdade. Mas vou esperar até o dia 1º, ele tem contrato até o final do mês, até os fogos da meia-noite do ano novo. A gente pode esperar alguma coisa aí, ele assinar um contrato. Além da renovação do Felipe Luiz, tem também a renovação do José Puto, que ainda o Flamengo não confirmou se renovou ou não. Então a gente tem que ter calma nesse momento. O Leonardo Jardim também acho que caberia bem no Flamengo, mas eu preferia que o Felipe Luiz continuasse e seja um treinador igual o Alex Ferguson do Manchester United, ficou lá no clube por 20 anos, sendo amado e idolatrado como um treinador vitorioso. Vamos lá para mais notícias. Grêmio tenta a contratação do Everton Araújo. O Clube Gaúcho procura estável volante de 22 anos. Eu acho que acho que o Flamengo não ia conseguir um lucro tão grande. Achei bom um empréstimo com uma multa, como falou, e qual foi do Matheus Gonçalves, de 12 milhões de euros. E caso ele se destaque, o Flamengo venderia. Se o Grêmio não pagar a multa, o Flamengo
consegue retornar um atleta novo já com uma bagagem em outro clube e colocar ele no mercado internacional. Mas vamos esperar para ver o que aconteceu. Eu gosto muito do futebol do Everton Araújo, mas eu creio que com 22 anos já começa a idade assim, que eu creio que um atleta da base tem que sair do Flamengo. Entre 22 e 23 anos é a hora que o jogador tem que ir para outro caminho para tocar sua carreira. Vamos ver o que a diretoria pensa. Como eu falei, acho que nem o contrato do José Porto foi renovado e tem todas essas questões aí envolvendo nessa virada do ano. Então, ano que vem, acho que até o dia 5, o Flamengo vai ter que vender muita coisa. Treinador, diretor de futebol, atleta que fica e sai, quem contrata. Então, há um tempo para cada coisa. Então, vamos acalmar um pouquinho mais e esperar ver o que vai acontecer. Jorginho eleito melhor contratação dos clubes da Série A em 2025, veja a lista. Enquete do GE listava 15 jogadores contratados esse ano que fizeram bonito em novos desafios. Acho que ele foi a cereja do bolo também esse ano. É um jogador que encaixou muito bem no elenco. Chegou, assumiu a titularidade. Acho que a contratação, conforme é contratado um jogador top, é por causa disso. É um jogador que chega, assume e você acha que o cara está lá há anos. Então, assim, ele melhorou a qualidade técnica do Flamengo, a organização tática do time. Então, é um jogador assim que trouxe muitos valores ao elenco do Flamengo. Então, é nesse quesito aí que uma contratação tem que ser feita. Um jogador que eleva o nível do Flamengo. Se você contratar jogador por contratar, jogador para só repor o elenco, o Flamengo não vai ter essa disputa de qualidade que tem que ter todo ano. Acho que faz diferença é isso. Você trazer um cara melhor do que aquele que é titular. Quando você consegue fazer isso, você dá um salto de qualidade no elenco, aumenta a disputa e vê quem realmente quer ficar no Flamengo e não quer, quem vai sair. Foi esquecido, porque você aumenta o nível, o cara vai sentar no banco. Se o cara não aceita o banco, não aceita ser equipe, e em vez de ser a estrela, ser equipe, saber que há um rodízio, há um tempo para cada jogador. Vou colocar o exemplo do Danilo, que aceitou muito bem, chegou, tinha qualidade alta, mas viu o Léo Ortiz jogando muito bem, lá no lateral direito não quis ir, viu a dupla ali, Léo Ortiz e Léo Pereira jogando muito bem, aceitou o banco e foi o cara mais importante do ano para o Flamengo. Fez o gol da Libertadores que deu o título ao Flamengo. É nesse quesito que a gente tem que olhar. Você tá um jogador que soma experiência, que sabe esperar a sua oportunidade, sabe esperar o seu momento e ali fazer a diferença. É esse olhar que a gente tem que ter. Jogador de nível de seleção brasileira, que nem Léo Pereira e nem Léo Ortiz foi chamado, que estava no banco, foi convocado para a seleção brasileira, tem que lembrar esquecido. E ali ele entendeu que no Flamengo a dupla Leléo é a titular, aceitou seu banco e na hora que o Flamengo mais precisou, que foi a final da Libertadores, ele cravou um gol que deu o título da Libertadores do Flamengo. Essa visão que a gente tem que ter sobre contratação do Flamengo. Vamos para a última para fechar. Zico, Arrascaeta e outros ídolos desfilam com taça da Libertadores e Brasileiro. Bicicleta do Pedro e tabela T5 com Arrascaeta fez o lance do jogo. Sim, é demais você ver ex-atletas com atletas atuais. Você fica assim, se jogasse junto, é certo nível, ver Adriano fazendo golaço, participando ali, e se falar, se tivesse todo mundo junto ali, seria coisa linda. A bicicleta do Pedro mesmo foi um cruzamento do Júnior,
Nossa, assim, começa a viajar aí, esses atletas antigos com os novos, você viaja mesmo, você viaja, nossa, eu imagino todo mundo jogando junto, no mesmo nível físico e técnico. Nossa, o Flamengo essa é a seleção. Mas também colocar um lado também por questão do marketing. O Flamengo tem que fazer um Flamengo Day, um dia do Flamengo, levar para outros estádios. O Flamengo tem o Flamaster que junta ex-jogadores, pode ali fazer dois times, um time com mando 2 e o mando 1, e ali montar um elenco com treinadores que passaram para o Flamengo, que hoje já estão aposentados, caso Joel Santana, Vanderlei Luxemburgo, e você montar duas equipes e levar para outros estádios com as taças, com as coisas, vai ser uma grande festa rubro-negra, como é feito na NBA, como é feito no futebol americano, e ali eles conseguem ali nas suas fanfest vender muito material, vender muita coisa, vai ser muita promoção, muita publicidade ali e fazer o Flamengo mais, cada vez mais poderoso como é. Então fica a ideia para o próximo ano, acho que o Flamengo pode trabalhar essa ideia, até levar esse jogo do Cico, que é no Rio, para outros estádios, fazendo do Rio, mas levando início de janeiro e ali dia 20 vai ser no estado, dia 20 que foi ontem, 27 no Rio e em janeiro levar para outro estádio. Há como trabalhar essa ideia, acho que é o marketing do Flamengo com a diretoria tem que trabalhar essa ideia, assim, acho que isso aí é uma ideia lucrativa para o Flamengo, para cada vez mais somar riqueza e montar uma equipe cada vez mais rica e poderosa. Finalizo a análise para comigo, Eduardo, hoje, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.